Mas conte pra gente de onde você veio e onde o Luizão tá hoje, né, dentro dessa conjectura. É, eu acho que a minha história, ela vem da, das minhas raízes, né? Ninguém, não tem uma fruta que cai muito longe do pé, né? Eu devo muito da minha formação, do meu caráter ao meu pai, à minha mãe, né? Eu sou filho de um pai e de uma mãe que tiveram 10 filhos, Uau, né? 8 mulheres. uau. 8 mulheres. Então, meu pai era uma pessoa muito séria, muito honesta, muito religioso do jeito dele, do jeito dele. Minha mãe tinha o jeito dela, ele tinha o jeito dele. E eu, claro, você dentro de uma formação, você capta um pouco de cada um, né? O teu caráter vai sendo moldado de acordo com o ambiente e de acordo com o que você pretende, né? Qual o seu propósito de vida. Então eu vim da lavoura, né? Eu trabalhei junto com meu pai na lavoura, como ele tinha muitas filhas e só 2 homens, e o outro veio 11 anos depois de mim. Uau. Então eu que tinha que ajudar ele na lavoura. Plantar arroz, milho, feijão, soja, cuidar de gado. Tive uma infância maravilhosa, né? Com rio, com mata, trabalhando muito, né? Porque a gente trabalhava muito. E estudei um pouco na minha infância, mas mesmo lá na roça, o meu pai me proporcionou um curso de mecânica de automóveis. Naquela época era o EAD, era por correio. E eu fiz um curso de mecânica de Uau. automóveis. Aquilo que me abriu uma porta quando eu vim para Curitiba. Fui procurar emprego, né? Diante de muitos que não tinham nenhum tipo de formação, eu tinha um diploma debaixo do braço, né? De mecânica de automóveis. Já era EAD naquela época. Já era EAD. Que é isso? Instituto Universal Brasileiro. Os mais antigos sabem o que é isso. Que cidade que era que você morava? Eu morava em Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Marumbi, onde eu nasci, né? E Jandaia do Sul. Então, e aí, o que aconteceu? Meu pai, aquela vida dele, é uma pessoa muito sistemática. Minha mãe ficou doente, foi fazer uma cirurgia não muito complicada em Apucarana e teve um erro médico, quase levou ela a óbito. Né? Ela ficou se tratando lá até um momento que não aceitaram ela nem na sala de espera de um hospital religioso, por sinal, de Apucarana. E meu pai era paulista. Ele falou pro taxista, falou, olha, eu não vou desistir da minha mulher. Me leva para São Paulo, eu vou salvar essa mulher em São Paulo. O taxista falou assim, olha, para São Paulo eu nunca fui, seu Belisário. Mas se você quiser ir para Curitiba, eu já levei vários pacientes para o Hospital de Clínicas. Ele falou, então, toca para lá. Salvou minha mãe no Hospital de Uau. Clínicas, tinha que vir todo mês para cá. Ele falou, não tem jeito, os meus filhos já estão grandes, eu tenho que dar estudo para eles. E essa é uma virtude do meu pai. Eu não vou poder deixar herança para meus filhos, mas eu vou dar estudo que daí eles se viram. E foi isso que ele fez, todo mundo se virou. Daí nós viemos parar para Curitiba, eu vim para cá com 15 anos, comecei a trabalhar de ajudante de mecânico, né? Depois caminhoneiro, depois eu fui para o seminário estudar, né? Através da minha vocação, que eu escolhi o curso de filosofia na Universidade Federal do Paraná. Depois, como não deu certo o seminário, daí eu fiz história e psicologia. Então eu sou formado em história e psicologia, daí eu comecei a dar aula em Pinhais, né? Era Piraquara ainda. E como professor, eu hoje encontro muitos ex-alunos meus, né? Fico feliz de poder ter transmitido algum conhecimento daquilo que você falou um pouco aqui do passado, né? Porque filosofia e história faz a gente entender um pouco da onde que a gente vem, onde a gente veio. né? Que desde das gerações mais antigas, da pré-história, nós temos um pouco deles, né? Tanto no gene como na cultura, né? Porque nós somos uma continuidade. Então a gente fala assim, não, os pré-históricos lá, né? Você tem um gene dele lá, daquele pré-histórico que começou a agricultura, a pecuária, a pedra lascada, a pedra polida e tal. Nós temos um pouco, então nós somos uma evolução. E o que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Um pouco daquilo que a gente conseguiu absorver da história dos nossos antepassados, e a gente transmite isso para frente.
Então aqui em Curitiba eu fui mecânico, caminhoneiro, voltei a estudar depois de 7 anos no Colégio Cristo Rei aqui. Daí fiz universidade, me formei, História e Filosofia. Trabalhei 17 anos em escola, fui diretor de escola por 3 vezes. E depois que eu fui para a política, né? Empurrado mais pelos meus amigos. Não, vai, você tem que ser candidato e tal, isso aqui. Daí eu fui a primeira vez, não ganhei nada, na segunda também não. Na terceira fui eleito vereador em Pinhais, né? Fui eleito vereador, depois fui reeleito vereador, fui presidente da Câmara. Daí já disputei a prefeitura, perdi. Fui candidato a deputado estadual, quase cheguei, mas assumi, porque eu era primeiro suplente. Fiquei 2 anos como deputado estadual. Daí, nesse período, eu preparei minha eleição para prefeito. E eu tive a grata satisfação, né, de ter sido prefeito de uma cidade importante da região metropolitana, que você conheceu bem. Era Piraquara ainda, provavelmente, na época que você ia para lá. Porque Pinhais está completando 33 anos. Ontem, aliás, foi aniversário de Pinhais. Então, eu, como já tinha sido vereador, eu sempre fui muito estudioso, eu conhecia bem a nossa cidade, conhecia a estrutura, porque como vereador, presidente da Câmara. E quando eu assumi a prefeitura, eu sabia exatamente o que precisava ser feito, né? Exatamente não, né? Mas eu tinha uma boa noção do que precisava ser feito, junto com a minha vice-prefeita, Marli, que também tinha sido vereadora na mesma época. E aí nós começamos a fazer aquilo que o povo precisava no município, né? Nós tínhamos muita violência, nós tínhamos muitos alagamentos, ruas, pó e lama. Não tinha qualidade de vida nenhuma, as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam em Pinhais, em Piraquara, né? As pessoas pegavam, naquela época era possível, né? Emplacavam os carros com o endereço de Curitiba. Para dizer, onde você mora? Eu moro em Curitiba. Tal, isso aqui, né? Hoje as pessoas têm orgulho, porque a gente transformou um bairro abandonado de Curitiba, como dá para dizer, né? Desculpa. Parece que... Porque os limites nossos aqui de Colombo, de Almirante, de Pinhais, de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, meio que Araucária, meio que você não sabe onde são os limites, né? Então Pinhais, você passava, você achava que era um bairro abandonado de Curitiba. E graças a Deus hoje Pinhais é reconhecido como uma cidade que se desenvolve a cada dia, as pessoas têm qualidade de vida, têm infraestrutura, têm segurança pública, têm saúde. E fruto de um trabalho, de uma equipe, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa ter essa capacidade de escolher as pessoas certas, nos lugares certos, pessoas que trabalham com amor, com dedicação, que tenham um propósito de fazer bem aos outros, né? Porque se a gente tem... eu nunca me engrandeci, nunca ocupei um cargo, Cal, com a vontade de ou ter status ou ganhar dinheiro. E marcou muito uma pergunta que a minha filha mais nova fez uma vez para mim. Falei, pai, você já foi isso, aquilo. Você faz isso por qual motivação? É por propósito, é por dinheiro? Eu falei, por propósito, né? Por um propósito. E eu vim da lavoura. Por exemplo, hoje eu não ocupo cargo público nenhum. E eu tenho... aquilo que era trabalho para mim um dia, hoje é um lazer. Eu gosto de ir para o sítio. Eu gosto de mexer na lavoura, de mexer com animais. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa relação com a natureza. Eu gosto da Serra do Mar, por exemplo. Eu tenho muitos problemas no joelho de tanto andar na Serra do Mar. Eu já fiz 3 travessias de Piraquara até Morretes pela mata, sem trilha, sem nada. Né? Assim, ficar 3 dias no mato e aí você vê... Nós fizemos um videozinho, né? Mostrando essa trajetória, travessia, né? Quem tiver curiosidade, travessia. Quando você está no meio da mata, que você se desprende do cargo, daquilo que você tem de bens, da sua casa e tal, você vê que você não precisa muita coisa para viver. Você precisa bem pouca coisa, você precisa de simplicidade. Né? Então, essa é um pouco da minha história. E eu, de lavrador, fui prefeito, me deu projeção política, né? O fato de eu ter sido bem avaliado como prefeito. Me tornei deputado federal, né? Fui para Brasília, conheci a realidade de Brasília no período da pandemia. Pude ver muitas coisas, né? Muitas verdades e muitas mentiras, né? Que a gente vê sobre Brasília. O Brasília tem muitas verdades, muitas mentiras, e tem muita narrativa. E em Brasília, a maior importância que as pessoas dão em Brasília é a narrativa. Dependendo do tema, se você conseguir emplacar
uma narrativa, é a sua verdade. Né? Você consegue implantar uma verdade sobre determinado assunto. Isso é uma narrativa. Brasília vive muito disso, de narrativas. Então, quando a gente vê muito noticiário disso, aquilo que está acontecendo e tal, você tem que distinguir, separar o que é verdade nisso e o que é narrativa. O que é uma versão dessa verdade. Né? Então, tive essa oportunidade. Daí...